Então aí eu queria, Vitor, já que é a sua especialidade, que você falasse um pouquinho pra gente o que é importante, porque a gente estava falando de localização, mas aqui fundo imobiliário de papel. Quais são os pilares aqui que a pessoa tem que olhar? E eu imagino que para evitar grandes cagadas, porque a gente já viu no passado, fundo imobiliário de papel cai 60%. Né? Então, isso é uma grande cagada. Você pega ali, porque eu quero receber 1% ao mês, aí tu toma uma tungada de 60%, quanto tempo você vai levar para recuperar isso? Então, quais são os pilares ali de um bom investimento em fundo imobiliário de papel? O que a pessoa tem que olhar para evitar essas enrascadas, né? Assim, até para ser mais específico, o fundo imobiliário de papel, falando dos fundos imobiliários que investem em CRIs, né, focados em crédito. Então, assim, obviamente, você acaba tendo um componente que é o risco de crédito, que é muito importante, que é um pouco diferente, que acaba sendo diferente em relação aos fundos de tijolos, nesse sentido, né? Você acaba não analisando muito o risco de crédito em fundo de tijolo, mas eu diria assim, um dos principais riscos é o risco de crédito num fundo de CRI, certo? E como você tem na carteira do fundo N CRIs, que são títulos de renda fixa, que para você entender o risco de crédito daquele fundo, você precisa entender o que está dentro de cada um daqueles CRIs individualmente. E de fato, acho que é difícil realmente, porque é difícil para a gente, entendo que é difícil para as pessoas físicas também, porque é difícil ter acesso às informações do que está acontecendo lá por trás daquele CRI. As informações que você tem acesso acaba sendo o que o gestor disponibiliza. Então, no nosso caso, a gente tem relatórios de gestão, a gente tem sites com inúmeras informações, como planilha de fundamentos, a gente tem uma área de RI que é bastante ativa, na medida em que os investidores entram em contato com dúvidas, a gente responde, para justamente trazer essa transparência do que está acontecendo do ponto de vista de risco, né, dentro da nossa carteira de uma maneira geral. E isso acaba sendo dinâmico. Além de fazer os investimentos, né, assim, selecionar quais são as melhores oportunidades, dado risco ou retorno, é importante também se monitorar aquele crédito, porque a gente tem inúmeros casos nas últimas décadas e até num passado recente no Brasil, de empresas que eram AAA e 3 anos, 5 anos depois estavam pedindo recuperação judicial. Então, assim, isso acontece, isso é dinâmico, é vivo, então por isso da importância desse monitoramento contínuo. E a gente acaba fazendo isso mensalmente, né, para diversos indicadores, anualmente para outros indicadores, outros covenants, mas o ponto a gente gosta de estar muito próximo do empreendedor, do que está acontecendo com o lastro daquele papel do CRI, no nosso caso, para a gente monitorar justamente, eu entrei aqui, estava tudo certo, eu tinha aqui uma cobertura grande, então, por exemplo, o fluxo de caixa que era gerado para aquele shopping estava cobrindo a PMT do CRI 1,3 vezes. Como que está hoje? Porque a PMT do CRI, se é um CRI indexado à inflação, ela cresce pela inflação com o tempo. Se a receita do shopping não cresce, você acaba tendo essa gordura comprometida e pode comprometer até o nível de não conseguir pagar a PMT. Você tem que reestruturar o CRI, ou você exige mais garantia do empreendedor, ou você faz algum alongamento de prazo no CRI. E é difícil que você justamente colocou, porque eu sempre falo, você quer investir uma debênture? Você vai lá no Ambima Data, coloca lá muitas das vezes o nome da empresa e tem lá debêntures, 8. Aí você acha lá a data de vencimento da sua debênture. O CRI, cara, é difícil pra caramba. As pessoas, meu Deus do céu, onde eu pego a informação? Aí vem lá no relatório. Não entende absolutamente nada. Né? Então, é isso. Acho que a principal diferença, assim, fazendo um paralelo mercado de debênture e mercado de CRI, é justamente liquidez e o nível de informação que você tem, com rating, monitoramento, que são informações públicas, né? Normalmente você tem debêntures de empresas públicas que também divulgam suas informações. No caso dos CRIs, às vezes a gente faz CRI de 30 milhões de reais. Então, até pela escala daquele CRI, você não consegue ter todo esse arcabouço de monitoramento para divulgar informações públicas. A gente faz dentro da nossa gestão, mas acaba não sendo público de uma maneira geral dos CRIs, das securitizadoras para o mercado. Que custaria mais dinheiro para eles, né? E aí já, às vezes, a operação não é viável. Exatamente, porque ou o empreendedor não topa pagar, ou porque a operação, o projeto mesmo aquele custo não cabe naquele projeto, naquela transação, né? Então, assim, esse risco, né, assim, do crédito, eu diria,
esse é o principal risco, tem que ser olhado no caso de fundos de CRI. Ele é um risco que, confesso, muitas vezes, até analisando os outros fundos que tem no mercado, a gente tem dificuldade de pegar informação. Por exemplo, tem fundo que não divulga duration. É uma informação que para a gente é bem básica, assim, para analisar o risco de uma renda fixa. Imagina, se o fundo já não divulga duration, imagina como é que está o loan to value, que é a razão da dívida versus as garantias, como que está índice de cobertura, como que está a razão de garantia, o que é a explicação daquela transação. Então, acaba tendo uma dificuldade, de maneira geral, em você pegar. Em muitos fundos, às vezes, é o que o Ricardo falou, tem 60 CRIs naquele fundo. Então, acaba sendo, operacionalmente, um desafio também você pegar 60 CRIs. Já é um desafio para o gestor, imagina para um investidor, pessoa física, que não tem acesso àquelas informações, pegar. Então, eu acho que isso remete, de novo, à confiança no gestor, às informações, à transparência, às informações e como que ele lida com aquilo no dia a dia. Olha, se acontecer algum problema, eu estou avisando ao mercado que aconteceu, porque você está trabalhando com riscos de crédito de uma maneira geral, você está sujeito a ter problemas de inadimplência, problemas de crédito de uma maneira geral. A questão, acho que é como você lida com isso. Você está monitorando de perto, você está trabalhando aqui para ter a melhor recuperação, você vai fazer uma renegociação. Tem um ponto que pra gente acho que é bem bacana, que a gente, que é bem a raiz fundamentalista, a gente que veio desde da VBI e hoje carrega isso no Patria, que é a questão, e aí eu olho também isso como buy side, quando eu tô comprando outros fundos, que é o lastro imobiliário, que eu tenho por trás, que é, via de regra, tanto o Project Finance, né, que tá, ou seja, qual é a operação que tá pagando aquele CRI, e o quanto existe de gordura nisso, nesse fluxo que é gerado e o quanto é pago no serviço da dívida, e na garantia. Então, porque no final do dia, existe aquele que o Vitor mencionou muito bem, aquele loan to value, né? A razão ali de o quanto você tem de empréstimo sobre o que é o valor do lastro da garantia. E geralmente o diabo tá nos detalhes, né? Tá nesse tipo de informação e às vezes você olha, bom, qual é o valor dessa garantia que está sendo mencionada por aquele gestor? Porque às vezes é só um laudo de avaliação que é feito e é aquele que imóvel fictício que eu mencionei, que é no meio do nada, alugado para um inquilino com altíssimo risco de crédito, e que eu falo que esse logístico vale R$4.000 o metro quadrado. Só que se eu executar, o cara não me pagou a dívida, eu executei, quantos anos eu vou demorar para conseguir vender esse imóvel por R$3.000 o metro quadrado? Ou versus um CRI, que às vezes é, por exemplo, de uma incorporadora de primeira linha, em Moema, e aí eu vejo que se eu tiver que executar esse imóvel, eu posso vender ele por R$15.000 o metro quadrado e eu me repago, eu consigo preservar o meu capital, contra um imóvel que está sendo vendido ali a 28, R$30.000 o metro quadrado. Ou seja, tem uma gordura que eu consigo queimar para ter rápido acesso a esse dinheiro e preservar meu capital. Então acho que o segredo também da análise do fundo de CRI está muito no imobiliário raiz que está por trás daquilo. A diferença é que você está mais distante na cascata de pagamento do que, por exemplo, ali no tijolo, que é muito mais simples você entender. Eu ia até colocar isso também, que assim, você até falou que a gente olha para o fundo de tijolo, localização. Mas também não é diferente para o fundo de CRI. Porque no final do dia, assim, a nossa cabeça é muito assim, eu tô um fundo de CRI, e no final do dia, o que é um CRI? O certificado de recebível imobiliário, que se eu for ver na essência, é um crédito imobiliário que eu estou fazendo. Se é um crédito imobiliário, essa palavra imobiliário, e é o que a gente faz, estou falando de fundo imobiliário, ela é importante. Então eu quero ter aquela garantia imobiliária, eu quero ter acesso àquela garantia. Então se a empresa tiver uma deterioração do crédito que pode acontecer, eu quero ter aquela garantia imobiliária que eu possa executar. E aí tem as nossas análises críticas de quanto que é o valor daquela garantia, que se eu consigo executar, quanto tempo de liquidez, eu tenho um comprador naquele leilão, se eu não tiver e ficar dono do ativo, ainda assim eu estou feliz, porque eu ainda continuo a operar e depois consigo fazer uma venda, repagando o CRI, bem, se sim, ok, a gente consegue seguir na análise do investimento, se não, a gente não avança. Por isso que a gente não gosta muito de fazer CRI sem garantia imobiliária, porque acaba deturpando. Você está, assim, pelo menos a nossa, a gente está falando de um fundo imobiliário de CRI, e aí você está colocando papéis de renda fixa que não tem garantia imobiliária, então na prática é como se você estivesse colocando uma debênture tradicional ali dentro, daquele fundo. Claro, acho que dá para você ter fundos de imobiliários que de repente investem nesse tipo de papel, mas eu acho que se é o caso, eu acho que você tem que, como gestor, como uma casa, você tem que deixar muito claro
para o teu cotista, que você investe nesse tipo de papel e que você não olha só, que não pega só papel com garantia imobiliária. No nosso caso, a gente tem 5 fundos que investem diretamente em CRIs. Desses 5 fundos, 4 investem só em CRIs que tem garantia imobiliária e somente um, que é um fundo mais multiestratégia, toma mais risco, que pode fazer esse tipo de operação e mesmo assim de uma maneira muito oportunística e limitada a um percentual pequeno do portfólio, para justamente não deturbar o que é a natureza do crédito que a gente está fazendo, que é crédito imobiliário no final do dia, né? Então, em alguns casos, até para ilustrar, a gente consegue olhar, por exemplo, eu olho aqui o crédito da contraparte da empresa e eu olho a garantia imobiliária que está por trás. Aquela garantia imobiliária que está por trás, ela tem um valor, mas aquele valor está relacionado à capacidade dela gerar fluxo de caixa para pagar o CRI. Então, com isso, eu consigo avaliar, por exemplo, uma operação de crédito contra uma garantia imobiliária de um imóvel, por exemplo, de escritório na Faria Lima, que tem lá um fluxo de locação, com aquele fluxo de locação ele paga a PMT do CRI, aquele imóvel tem um valor, e eu consigo avaliar esse tipo de operação do ponto de vista de risco de crédito, a capacidade de repagar o CRI, com o valor das garantias imobiliárias. E eu não tenho nenhuma empresa por trás garantindo essa operação, eu tenho um imóvel. Né? Legal. Que é diferente de um crédito tradicional, que você está olhando a empresa, enfim. E a gente também tem as operações que a gente olha, por exemplo, um financiamento à produção de um galpão logístico numa modalidade build-to-suit. Aí a gente olha o crédito da empresa que está fazendo a locação, eu olho o crédito da incorporadora, a gente olha aquele imóvel do ponto de vista de valor, mercado, qual a capacidade dele para entender no final do dia, quando você está falando de operações de crédito, né, de renda fixa, qual é a capacidade daquela estrutura de gerar fluxo de caixa para te repagar. Porque no final do dia, como um gestor de crédito, você está preocupado com isso no final do dia. Legal. Né? O teu risco de crédito é o teu risco de receber o teu capital mais remuneração de volta. Então, a gente, nas nossas análises, a gente sempre passa pelo imóvel. E eu acho que estar numa casa como o Pátria e ter toda essa expertise do mercado imobiliário acaba sendo um diferencial para a gente nesse sentido também. Porque eu tenho diversos especialistas, eu tenho especialistas em segmentos, então a gente consegue, por exemplo, na área de crédito, ir lá e conversar com ele. Bom, especificamente, você está vivendo isso aqui, você tem demanda de empresa, por exemplo, locação de áreas na Faria Lima, que tipo de laje, qual que é o preço, como é que está, para onde está indo a demanda? E as ofertas também. Então, a gente acaba tendo um nível de qualidade de informação muito grande para a gente poder tomar decisões de investimento, desinvestimento, num momento de reestruturação, num momento de execução. Porque, acho que assim, quando a gente fala de fundo de papel, essa essência do imobiliário, né, ele está sempre ali por trás. E ele nunca é esquecido, pelo menos... falando aqui pelo Pátria, a gente nunca esquece essa essência, que no final do dia é a natureza do crédito que a gente está fazendo.